Senhora presidenta e senhoras e senhores parlamentares, primeiro, igualmente como fizeram algumas deputadas, eu quero me somar a todas os discursos e falas das companheiras deputadas que hoje estão votando projetos importantes que fazem parte da pauta encaminhada pelas deputadas, pela Comissão de Mulheres aqui desta casa, como esse projeto que é conhecido como o projeto da, digamos assim, da reparação, daquilo que é necessário o SUS assumir como uma questão de cidadania que envolve a mulher brasileira, sobretudo as mulheres que mais precisam da assistência do SUS. Em tempos de fim dos mais médicos, evidentemente que fortalecer o SUS sempre tem que ser uma construção nossa aqui nesta casa. Portanto, vai a minha solidariedade e o meu apoio à pauta que as deputadas mulheres construíram para serem votadas. Deputada Alice, companheira Alice da Bahia, neste hoje até à noite, que é muito importante. Parabéns às mulheres desta casa, guerreiras, todas que integram esse parlamento, que é muito gratificante ter companheiras deputadas do porte de vocês, companheiras mulheres, independente de partido A ou partido B. Eu sempre vejo que é sempre bom ter um olhar diferenciado para as mulheres que desempenham funções públicas da maior relevância, como as mulheres deputadas aqui desta casa. Quero saudá-las em nome da minha querida amiga Jandira Fregali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Vocês merecem uma salva de palmas. Se eu pudesse aplaudir, eu aplaudiria todas as mulheres nesse momento aqui no Parlamento brasileiro. Muito bem, deputada Benedita. Pois bem, e a nossa fala, ela acompanha o discurso que a deputada Jandira fez, que em parte traduz aqui no Parlamento as ações de um governo que foi eleito pelas urnas, que teve um determinado resultado eleitoral, e eu vou começar dizendo que foi feito e praticado nas eleições. O discurso agora é completamente diferente. E eu vou começar de trás para frente, deputada Jandira. Ontem para hoje, eu vi a seguinte fala do governo eleito. A PEC, os delegados de polícia que são deputados, policiais que são deputados, lembram que sempre que é discutido aqui na casa o piso nacional dos policiais, lembram vocês da polícia aqui dentro, que quantos discursos fizeram defendendo o piso nacional dos policiais? Pois bem, o governo eleito vem ao público dizer que este piso, esta PEC, deputado Fontana, não pode prosseguir. Não pode prosseguir. E é impressionante como ficam em silêncio os deputados delegados, os policiais aqui dentro, ninguém fala nada. E o governo diz que não pode prosseguir com esta PEC, com esta matéria, porque o país não tem como arcar com essas despesas. E quem declarou isso foi o presidente eleito. O governo eleito, deputada Benedita, disse aos 4 cantos do país, para acabar com a farra do empreguismo, ia reduzir os ministérios para 15. Lembra o eleitor, o cidadão que acompanhou essa disputa, que foi nessa onda do fake news e que deu a vitória ao candidato eleito? Lembram quando ele disse em todos os cantos nos seus twitters que ia governar com 15 ministérios? Já são 22 e ninguém fala nada. Eu fico imaginando se o Haddad tivesse sido eleito. Aliás, tem uma PEC tramitando, e eu quero anunciar que eu estou pedindo a tramitação da comissão especial que foi montada ainda na gestão do Eduardo Cunha aqui, para ela tramitar, porque tinha uma PEC na época do governo da Dilma, dentro das inúmeras ações que foram feitas para desestabilizar o governo, tem uma PEC tramitando numa comissão especial de redução dos ministérios para 15 ministérios. E anunciam 22 ministérios. E acham pouco, ainda acabam com aqueles ministérios mais importantes. As peripécias de um governo eleito, com todo o absurdo que teve de caixa 2 do fake news, que todo mundo sabe disso,
que infelizmente a Justiça Eleitoral aprovou as contas com ressalvas. É um modelo que está em curso no país. E além disso, é o governo que vai extinguir aquelas pastas que o mundo inteiro diz: qualquer democracia moderna do mundo não dispensa, não extingue, não acaba com o Ministério do Trabalho. Primeiro veio a reforma trabalhista e agora vem a extinção do Ministério. Ou seja, não é problema de função de tirar o Ministério do Trabalho, extingui-lo e colocar as funções dele, ora na Justiça, como a Carta Sindical, ora na Casa Civil. Está em curso o verdadeiro desmonte do Estado do bem-estar social, do Estado de Direito que foi pacificado com a Constituição de 88. É isso tudo que está em jogo. E o governo diz que vai acabar com o Ministério do Trabalho. Desde 1938, o Ministério do Trabalho foi uma conquista importante para o país, do ponto de vista da democracia, dos direitos. O Ministério do Trabalho garantiu direitos e, mais do que isso, nós construímos uma justiça do trabalho mediadora dos conflitos entre capital e trabalho. Qual é o país do mundo que vai governar? Qual é o capitalismo no mundo que se sustenta sem Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho para regular os conflitos sociais surgidos entre capital e trabalho, se não tiver uma boa legislação trabalhista, se não tiver os órgãos da justiça para pacificar e para fazer as mediações? Para eles que foram eleitos, nada disso vale. E o pior, para mim a pior de todas, deputada Luiz Erundina, é dizer que o aquecimento global é coisa da esquerda. Vocês viram isso também? Os parlamentares viram isso? Eu nunca vi tamanha ignorância. Eu nunca vi isso ao ponto de o Brasil, uma potência ambiental como é o Brasil, dizer que dispensa a COP ser realizada em 2019 aqui no país, e a imprensa brasileira assiste tudo isso. Eu fico imaginando se o Haddad anunciasse um tamanho absurdo disso. A pauta ambiental é uma pauta de respeito à sustentabilidade do planeta e, portanto, não pode, numas aleivosias dessa, de uma hora para outra, o Brasil se demitir do seu direito de sediar a COP, são os compromissos do país, né, que vem desde 1992, que passou pelo governo Sarney, passou pelo governo Itamar, passou pelo governo Fernando Henrique Cardoso, passou pelos governos Lula e Dilma. Mesmo o governo Temer não teve a petulância de mexer nessa agenda ambiental do mundo. A arrogância, a ignorância, a prepotência são marcas que aos poucos vão se conformando deste governo. E o que é pior, não sei se esta casa viu, foi publicado hoje no Diário Oficial, eu imagino que foi um acerto entre o atual governo e o Paulo Guedes, ministro da Economia do futuro governo. Foi publicado um decreto, meus queridos deputados e deputadas, não sei se vossas excelências viram hoje no Diário Oficial da União. Sabe o que foi publicado hoje? Um decreto que é o decreto que permite o Ministério do Planejamento a incluir 138 empresas estatais no processo de desestatização. Não precisa, Ivan, nem apresentar mais, nem passar por aqui, porque o decreto constitui uma comissão liderada pelo Ministério do Planejamento e Gestão para desestatização. São 138 empresas. Lembram quando o ministro que vai ser ministro da Economia declarou que tem que vender? Ou seja, é um governo que quer vender a preço de banana tudo para fazer caixa, para poder honrar minimamente com o que foi pregado na campanha eleitoral. Nunca se viu tanta marmota, tudo o que está acontecendo no país. Até mesmo aqueles que estão denunciados por Caixa 2, tem uma máxima agora na política brasileira: quem pedir perdão está perdoado, e quem não tem crime nenhum, como o presidente Lula, está preso. É preciso que os partidos do campo democrático, do campo progressista, deputada Benedita, eu já peço um minuto para concluir,
se deem conta da gravidade desse momento. E é por isso que o Diretório Nacional do PT, nesse final de semana, fez uma importante reunião. Nós não podemos dar o direito, nós, do campo democrático, do campo popular, de nos dividirmos. Nós não podemos nos dar o direito de fecharmos nas nossas casinhas, de cada partido, e não compreender a gravidade do momento que o país está vivendo. O que está em jogo é o Estado e as garantias individuais e políticas, meu caro Chico Alencar. É isso que está em jogo. E nós do PT, do PCdoB, do PDT, do PSB, do PSOL e outras forças da rede do PPS, há neste parlamento pessoas que têm história de compromisso com a democracia do Brasil. Não precisa ser do PT, basta ter compromisso mínimo com as garantias, com as liberdades e com a luta de tanto que já partiram, que hoje não fazem mais parte desse parlamento. Eu espero, presidenta, que a gente possa trilhar esse caminho, o caminho da nossa unidade, o caminho da construção de uma ampla frente nacional, democrática em defesa do Estado democrático de direito. O cerco vai se montar contra o parlamento brasileiro e nós precisamos restabelecer. Esse parlamento não pode ser o apêndice de nenhum governo. Ele não pode ser correia de transmissão. Ele tem que ser um parlamento que esteja à altura dos desafios da conjuntura. E não é tarefa só do PT, nem só dos partidos do campo da esquerda. É de todos aqueles que defendem a democracia, a soberania e os direitos civis e políticos. É por isso que teremos tempos sombrios. Mas quem tanto lutou contra a ditadura não vai se acovardar e não lutar pelo restabelecimento das garantias do Estado democrático de direito, senhora presidenta. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Ivan Valente.